Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Tá descansando bastante aí, né? Agora chegou a hora de trabalhar um pouquinho. E vocês devem estar sabendo já que a gente vai, por enquanto, fazer algumas atividades online aí. E eu queria acompanhar o material com vocês. A gente trabalhou já algumas coisas essa semana agora. Eu já preparei webquest, já preparei vídeo de correção. Espero que vocês tenham assistido os vídeos lá. E agora, né, a gente vai seguir a matéria. A gente tá aqui o PDF do material aberto, tá? Do seu capítulo 2 de Química aí. A gente está bem no final dele. Então a gente começa aqui, ó, a lei das proporções definidas. E assim, eu só queria relembrar um pouquinho de reação química, né? Porque eu vou estar mostrando no material o que tem que fazer, o que está sendo explicado aqui. Mas eu preparei aqui um PowerPoint para a gente falar. Então, o capítulo 2, tá? Capítulo 2 do material. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou seguir o processo de reação química. Eu vou só relembrar o que é uma reação química com vocês. Eu vou fazer o vídeo não ficar tão grande, para não ficar, né, chato até de baixar, tá? Bom, primeiro, eu expliquei em sala de aula que toda reação química é quando a matéria ela sofre alteração, né? Então, por exemplo, você tem lá um papel, que eu expliquei para vocês. Quando você amassa o papel, não houve alteração da matéria, porque o papel existe antes e depois. Agora, quando você queima o papel, a cinza não é mais igual à parte inicial, que era o próprio papel ali. Então, houve uma transformação da matéria. E toda vez que tiver uma transformação da matéria, a gente vai ter uma reação nesse formato aqui, né? Já foi explicado em sala de aula, tá? Onde você tem antes dessa setinha aqui os chamados reagentes e depois da setinha os chamados produtos. A seta indica reação química, ou seja, a gente vai ter uma parte inicial que vai acontecer uma reação química e vai converter-se em uma parte final, que é isso aqui. Ou seja, eu vou ter aqui, por exemplo, gás hidrogênio, que vai juntar com gás hidrogênio para formar gás amônia aí, ó. Só que quando forma esse gás amônia, o que acontece com os átomos aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, a gente sabe que a molécula de H2, tá vendo? Tem dois átomos de hidrogênio, tá? Então, isso aqui é um H2, ó. Isso aqui, né, balanceada, tem três, ou seja, existem três moléculas de H2 aqui, ó. Tá aqui representada, uma, duas, três, tá? Existe uma molécula de quê? De N2, então tá aqui, ó, os dois átomos de nitrogênio. E essas moléculas aqui, quando entram em colisão, formam o quê? Formam duas moléculas de amônia, que é o NH3. Então, esse N, logicamente, que é a bolinha né, maior aqui, a vermelhinha, e os três hidrogênios aqui embaixo. Agora, o que toda reação tem? Né? Eu já falei com vocês, ó, as substâncias, elas se alteram. Por exemplo, aqui eu tenho H2, lá não tem o gás hidrogênio, lá tem gás amônia, outra coisa, tá vendo? Aqui eu tenho N2, lá eu vou ter o gás amônia. Então, a substância, ela sofre o quê? Um processo de alteração. Os átomos se conservam. Porque se eu olhar bem aqui, ó, existe hidrogênio aqui e existe hidrogênio aqui, ó. Existe nitrogênio aqui e aqui nitrogênio. Então, há uma conservação dos átomos, tá? Mas com diferença molecular. Então, houve alteração no meu material e é por isso que é uma reação química. Mas, assim, nada para prolongar, porque já foi explicado isso aí, já fizeram questões, tá? Só para não voltar aí do zerão e o pessoal ter uma noção do que vai acontecer. No material estava assim, tá lá na página 87 do Bernoulli, tem essa imagem lá e o processo é o mesmo, ó. Você tem gás metano, que é o CH4, que vai juntar com O2 e vai converter em gás carbônico e água, uma combustão, que você já sabe até montar e balancear. Essa aqui tá balanceada já, tá? Então, só para indicar, ó, tá vendo? Tem carbono aqui, tem hidrogênio, lá tem hidrogênio, tem oxigênio e aqui tem oxigênio também. Ou seja, os átomos eles vêm do início. Até porque não vai existir, por exemplo, um átomo aqui, ó, que não esteja aqui. Porque essas duas aqui do final, que é o produto, elas vieram do início, que são os reagentes ali. Então, a substância sofre alteração, porque aqui eu vou ter CH4 e O2, lá eu vou ter CO2 e água, tá vendo? Então, a substância muda. Só que os átomos se conservam, tá? Então, é o que vai indicar toda a reação química aí. Então, isso aí eu quero que vocês guardem. Bom, aí sim a gente vem na matéria nova, que são as leis das reações químicas. E eu já falei da primeira lei, que é a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Né? Eu vou até repetir aqui, ó, e vou até mostrar para vocês. Lembrando uma coisa aqui, ó.
Olha a mesma reação aqui, tá vendo? Isso aqui é uma reação química normal, né? E como é que eu sei dessas massas aqui, hein? Vocês devem imaginar, né? Que eu já até fiz um vídeo aí essa semana passada para vocês. As massas estão aqui na tabela periódica, tá? Só para relembrar, ó, por exemplo, o carbono tem massa 12. Cadê o carbono? Tá aqui, ó. Tá vendo a massa aqui de baixo? Olha a legenda da sua tabela. Nessa tabela minha, a legenda aqui embaixo, ó. Então a massa do carbono é 12, né? E a massa do hidrogênio é 1. Então faz aquele processo, ó, 12 vezes 1, 12, e 1 vezes 4, 4, somando vai dar 16. Então eu não vou fazer agora passo a passo, porque vocês já sabem, tá? Tenho certeza disso. É a mesma coisa aqui, ó. Qual a massa do oxigênio? O O, você vai na tabela e procura. A massa do O está aqui, ó, é 16, está 15,9, você vai arredondar para 16, né? Então, ó, é 16 vezes 2 que está aqui, 32. Só que repete o O2 duas vezes, 32 vezes 2, 64. Mas, enfim, o que Lavoisier falava? Se eu pegar as massas dos reagentes, vou pegar a massa do CH4 e a massa do O2, né? E vou somar, tá dando o quê? 80 gramas. Agora eu pego a massa do produto, que é o CO2, que vale 44 gramas, e as duas moléculas de água, que na verdade aqui, ó, são 36, tá? É porque eu não coloquei, mas H2O são 18, vezes 2, 36, tá até aqui embaixo, ó. Então 44 mais 36 vai dar 80, ou seja, a massa total a massa do reagente é numericamente igual à massa total dos produtos ali. Então, ó, numa reação química, a massa total dos reagentes é igual ao do produto. Então, é uma frase bem conhecida aí. Também tem na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque tudo, né, a energia já existe no universo, as reações já existem, elas só se convertem em outros tipos de reações. Então, essa lei aqui é a lei de Lavoisier. Já fizemos em sala de aula, já tinha feito revisão para a prova, coloquei no webquest, então isso aí eu acho que também não é dificuldade para vocês, tá? Porque vocês sabem dessa parte aí. Então, beleza. Só essa perguntinha aqui que eu tirei de um vestibular, tá lá assim, ó. Acerca de uma reação química, considere as seguintes informações. Primeiro, em toda reação química, a massa se conserva. Olha o que eu falei agora, não é? As moléculas se conservam, os átomos se conservam. E aí, gente? Bom, primeiro, a massa se conserva, porque a lei de Lavoisier ele basicamente afirmou para a gente. Outra coisa aqui, as moléculas se conservam. Volta lá para ver então, ó. Aqui eu tenho CH4, a molécula CH4. Aqui existe CH4? Não, então as moléculas não se conservam, tá? As moléculas sofrem transformações. Então, os átomos se conservam, as moléculas não. Então, ó, a massa se conserva? Verdade. As moléculas se conservam? Não. Os átomos se conservam? Verdade também. Então, afirmativa e letra C, bem rapidão, só para a gente, né, fixar lá. Bom, eu pego uma questão do Bernoulli para vocês, só para ver o que vocês vão pensar aí. Tá lá assim, ó. Se medirmos a massa de um comprimido efervescente e também a massa de água do copo e compararmos com a massa do conjunto final da dissolução, notaremos que as massas são diferentes. Explique por que a dissolução do comprimido, nessa situação, não obedeceu à lei de Lavoisier ou lei da conservação das massas. Então tá. Você pensa bem, você vai pegar o comprimido, vai pegar o copo, né? E a água e vai colocar na balança. Vai dar uma massa X lá. Bora imaginar que dá 100 gramas. Só que depois que você colocar o sorrisão no copo, vai desprender gás. Desprender o gás. Esse gás que está saindo, gente, esse é gás carbônico, é o CO2. CO2 tem massa. Então, se você faz um experimento de reação química e você vê sendo liberado algum tipo de gás ali, esses gases, eles, por terem massa, eles estão indo embora e o volume da massa final vai ser menor. Então, o que Lavoisier falava nas experiências dele lá? Toda a massa do reagente é igual ao do produto, isso é certo, tá? Só que o recipiente tem que ser fechado. Porque olha só aqui, ó, se você chegar aqui e fechar o sistema, o gás não vai ter para onde sair. Aí não vai diminuir a massa do sistema. Agora, se você deixar o frasco aberto aqui, o gás vai sair e vai diminuir a massa. Então, nesse caso aqui, ó, você vai achar uma massa menor, por quê? Porque você não vai conseguir pesar a massa do gás que está saindo lá, ou seja, está diminuindo a massa do sistema final. Então, há uma regra para a lei de Lavoisier, e essa regra é o quê? Tem que ser sistema fechado.
Se você, por exemplo, queimou o papel e você pega só a cinza e comparar com o papel, a cinza vai ter uma massa menor, porque foi liberado gases ali. Agora, se você pegar os gases liberados juntamente com a cinza do papel, aí a massa vai ser idêntica. Então, a regra é fixa. A massa do produto é igual à massa do reagente, só que o sistema tem que ser fechado. Não pode deixar escapar gás, porque se escapar a substância, vai ter alteração da massa. Beleza? Questão 9 do Bernoulli, tá na página 90, eu acho lá, tá? Era só para ver isso aqui. Bom, a gente vai falar de uma matéria chamada estequiometria. E estequiometria é uma matéria que ela é muito cobrada no ensino médio. E que bom que está no nono ano, tá? Só que para falar de estequiometria, a gente começa primeiro falando das leis, das proporções definidas. E eu vou explicar isso aqui, ó, porque aqui está falando de porcentagem em massa, né, da substância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e vou deixar aqui, ó. Olha isso aqui. Eu vou fazer devagar para vocês, tá? Que vai ser o que vai estar lá, ó. Deixa eu só conseguir colocar aqui. Olha o que acontece aqui. Toda substância, por exemplo, o NH3, que está aqui agora como exemplo, ó, isso aqui de baixo, ele é formado numa proporção. Que proporção? Eu tenho um átomo de hidrogênio, desculpa, gente, eu tenho 3 átomos de hidrogênio para um átomo de nitrogênio. Lembra quando não tem nada aqui embaixo? É porque tem um ali. Então, essa proporção, ela vai existir em qualquer molécula. Tá? Então, lei das proporções definidas, existe uma proporção definitiva entre os elementos que compõem a substância. E essa proporção vai ser em quantidade do elemento e essa proporção vai ser em massa. Então, nesse caso aqui, ó, eu, por exemplo, eu quero saber a minha proporção em massa do NH3. Tá? Então, olha só aqui, ó. Eu vou esquecer que, por exemplo, tem as 200 aqui. Esquece as 200 aqui agora. Né? Eu só quero achar a proporção em massa, a porcentagem em massa do NH3. Então, eu vou fazer assim, quer ver? Vou colocar aqui o NH3. E como é que eu sei a massa do NH3? Como é que eu vou saber a massa? Deixa eu só aumentar aqui, ó. A massa do NH3, gente, que é o gás amônio aí, ó. Eu sei consultando o quê? A tabela periódica lá, não é? Então, vamos consultar a tabela periódica. Só para te dar uma noção, o N vale 14. Se você olhar aqui embaixo, o N tem massa 14. Tá? Vocês já sabem disso aí, né? E o H tem massa 1. Então, eu sei que vai ser... Deixa eu pegar um lápis aqui para a gente fazer mais ou menos aqui, ó. Deixa aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Eu sei que aqui vale 14, né? E aqui vale 1 do hidrogênio. Então, é 14 vezes 1, que eu sei que tem 1 aqui embaixo. Vai dar 14. Mais 1 vezes 3, que dá 3. Então, a porcentagem em massa aqui, a gente está trabalhando com mol já, né? Você pode colocar 17 gramas barra mol. Ou seja, 17 gramas aqui, tá? Para a gente começar a fazer aqui, ó, 17 gramas. 17 gramas. Então, pensa bem. Qual a porcentagem do nitrogênio na molécula de NH3 ou do hidrogênio na molécula de NH3? Então, tem um modo de fazer. Você coloca assim, ó, os 17 gramas corresponde a 100%. A porcentagem máxima, né? Então, 17, que é a molécula toda, é 100%. Viu? Se eu quero saber a porcentagem massa do nitrogênio, eu coloco aqui, ó, que eu sei que o N tem massa 14. Em 14... vai ter o que então? Aí você vai pôr um X lá, você vai procurar. Então, o X vai ser igual. Regra de 3, né? 17x, que vai ser igual a 1400. A gente vai achar de 82,35. 82,3%, então, corresponde ao nitrogênio. E o que sobrou corresponde ao quê? Ao hidrogênio. Então, o modo de encontrar uma porcentagem em massa de uma molécula, você pode usar esse recurso aqui, ó. Então, assim, primeiro você vai achar a massa da molécula, tabela periódica, e você quer saber a porcentagem, por exemplo, do nitrogênio, você vai lá e põe o nitrogênio. Se fosse o hidrogênio, seria o quê? 1 vezes 3, 3. Você pegaria o 3 aqui, ó,
colocaria embaixo do 17 e você vai achar a porcentagem do hidrogênio, que na verdade é o que falta para completar o 100% aqui, tá? Então esse é um processo de encontrar o quê? A porcentagem em massa, que aqui, ó, no material seu, deixa eu colocar no material, está sendo feito através do CO2, porque olha só aqui, ó, aqui fala do gás carbônico, né? O gás carbônico, a massa dele total é 44, você pode pegar na tabela periódica e fazer, 44. E se eu quero saber, por exemplo, a massa da porcentagem só do carbono, o carbono vale 12, não é? Eu já posso dividir de uma vez, ó, 12 por 44, que vai ser o quê? 27,3. Isso aqui é a porcentagem de quem? Do carbono. Isso que está aqui na página, acho que 90, deixa eu ver, a página 90 do seu material, é essa regrinha de 3 que eu acabei de fazer aqui agora, tá? Então, assim, não há problema. Por a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar a molécula de água, esse aqui que está mostrando aqui em cima, gente, é em relação ao oxigênio, ó, porque o O é 16. 16 vezes 2, 32. Então, 32, que é a quantidade de oxigênio, em comparação aos 44, que é da molécula total, vai ser o que em porcentagem em massa? 72,7. Você vê que a soma tem que chegar no 100%, ó. Então, você faz ou por regra de 3, ou então você já divide de uma vez aí. Se quem tem dificuldade em matemática, quer fazer devagar, faça igual eu fiz com vocês aqui, ó. Porque não há problema nenhum, tá? Então, você vai achar a porcentagem em massa da substância. Aqui embaixo, na página 90, tá a mesma coisa, ó. Proporção de água, 1 átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Molécula da água toda vale 18 gramas. Tabela periódica tem a massa, sabe fazer isso aí. Então, ó, se eu quero saber a porcentagem do hidrogênio em relação à molécula toda, então esse 2 aqui é só a massa do hidrogênio, né? Em relação à massa total, qual a porcentagem? 11,1%. Lembra que multiplica por 100 depois, né? Porque que é porcentagem. Em relação ao oxigênio, qual a massa do O? 16. 16 por 18, que é a massa total, multiplicado por 100, 88 por 89. Então, tá aí então o processo de porcentagem em massa, tá? É uma proporção que existe, não importa quantas moléculas de água tenha, você vai ter essa porcentagem aqui, ó, entre os átomos, viu? Nesse caso, a massa aí não vai alterar em tanto essa quantidade, não. E para fechar aqui rapidão, só para mostrar aqui, ó, porque toda reação, se a gente for olhar o padrão dela, ela segue uma lei da proporção, tá? Aqui foi colocado o Bernoulli assim, por exemplo. Imagina só que aqui é um N2, hidrogênio. Hidrogênio forma amônia. Se eu utilizar 1 grama de nitrogênio com 4,66 de hidrogênio, vai formar 5,66 total. Ou seja, aqui segue a Lavoisier, tá? Lembra que aqui, ó, é uma seta de reação. Então, a soma do reagente é igual à soma do produto. Agora, interessante é o que, ó? Se eu utilizar agora 2 gramas agora em vez de 1, eu vou dobrar também o hidrogênio e vai dobrar também a quantidade de produto formado, tá vendo? Se eu triplicar, eu vou triplicar também a quantidade do hidrogênio e vai triplicar a quantidade final também. Tanto que tem uma proporção, ó. Se você dividir 1 por 466, é o mesmo dividir 2 por 933, ou 3 por 14, é o que está aqui, ó. Existe uma proporção, por isso fala a lei das proporções, tá? A proporção por quantidade de átomo, proporção em massa, tá? Proporção definida em reação química. Então, são essas leis aí. Ó, já está com 18 minutos de vídeo, acho que vou parar, tá? Acho que já está bom por enquanto, né? Eu quero que vocês façam para mim as questões 10, 11 e 12, viu? Eu vou terminar, vou fazer mais uma aula explicando estequiometria, porque, ó, nós já vimos mol tá aqui, nós já vimos já, tá? Estequiometria, eu vou terminar só esse com vocês, estequiometria. Combustão, nós já vimos combustão, né? A gente já sabe fazer. E acabou. Então vai ver estequiometria, eu vou explicar esse gráfico para vocês lá, que passou ali, e a gente termina o capítulo, tá? Então, assim, ó, lógico que a gente vai, quando chegar na sala de aula, eu vou revisar com vocês, vou falar, né, o que for necessário, viu? Por enquanto, agora, questões 10, 11 e 12, e o registrando também, né? A página 91, então fica para casa aí, tá bom? Vou fazer o webquest para vocês também, vou colocar mais questões. Após terminar a estequiometria, a gente faz as do material todos no final lá, já fizemos alguns também, e a gente vai fazer os que eu vou marcar com vocês, tá bom? Então, por enquanto é isso aí. Lembra aí que eu já passei o webquest com uma correção da fase 1 e 2, tá? Falta a fase 3, vou fazer depois. E tudo de bom para vocês. Logo, logo mando mais vídeos. Valeu, pessoal!